Bom dia, pessoal. Vamos continuar a filosofia, tá? E entrando na filosofia moderna, apesar que o Maquiavel não pode ser considerado, digamos assim, um pensador medieval, obviamente, né? Ele tem poucos aspectos que o ligariam nesse sentido, mas de todo modo, a discussão que nós vamos entrar agora diz respeito a uma particularidade desse tempo histórico que muitos vão chamar de Idade Moderna e que diz respeito à construção daquilo que nós vamos entender como ciência moderna, tá? Essa ciência moderna que é uma forma de explicar a realidade, né? Explicar o mundo natural, a natureza, né? A partir da natureza e seus mecanismos de funcionamento a partir de uma racionalidade, especificadamente, tá? Então, o que a gente vai observar, né, nessa filosofia moderna, né? A importância dos cálculos matemáticos, a importância de fazer experimentos, a importância de desenvolver hipóteses para no final talvez conseguir desenvolver o que? Uma lei geral, ou seja, uma tese, uma teoria, tá? Uma coisa comprovada. Então essa é a necessidade que alguns pensadores vão ter para poder desenvolver um conhecimento que eles vão considerar verdadeiro, tá? Só que uma coisa a gente tem que colocar em mente, que é justamente a contraposição que eles vão fazer ao conhecimento medieval. Quem que é a base do conhecimento medieval, galera? É o São Tomás de Aquino. Então ele vai ser muito atacado, tá? Não só o São Tomás de Aquino, como o São Tomás de Aquino ele é aristotélico, o pessoal vão atacar o Aristóteles também, como vão atacar muitos, até Platão, entende? Então a gente vai ter o quê? Uma disputa pela verdade do conhecimento, né? Uma disputa que vai dar no campo da ciência, tá? Só que para vocês terem uma noção da contextualização histórica, que é extremamente importante, essa disputa, por exemplo, entre ciência e conhecimento medieval, ou não sei nem se eu posso afirmar isso, ciência medieval, né? Não sei se eles utilizavam, né, esse conceito, ou se é uma coisa futura, né? Mas enfim, é uma disputa, galera, que ela se dá pela hegemonia do mundo, ou seja, ela não se constrói apenas no campo do que é verdade enquanto conhecimento, tá? A gente vai ter, por exemplo, a disputa de uma classe que está ascendendo, né, a burguesia contra uma nobreza, né, que era quem tinha o poder estabelecido. A gente vai ter disputa de várias outras coisas. A noção de privacidade surge nessa época, ela vai ser o que? Contraposta à noção do que? De público, né? Se a gente tem, por exemplo, a ideia que a rua é um lugar perigoso, galera, é uma vitória do discurso burguês. Eles criaram a noção de privacidade, intimidade, sabe? A gente vai ter essa disputa entre capitalismo e feudalismo. É lógico que, tipo assim, ó, a gente não pode pensar a história como uma coisa que acontece do nada, né? Então, por exemplo, o Max Weber, ele pega, a gente vai estudar o Weber em sociologia, ele vai pegar a noção de, ele vai pegar, por exemplo, vai estudar o protestantismo e vai observar que ele, essa religião, conseguiu que contribuiu na construção do capitalismo. Só que quando a gente pensa isso, ele está pensando na Alemanha, né, o berço do protestantismo. A gente não pode falar, tipo, o capitalismo começou, por exemplo, na Alemanha e achar que na Hungria as coisas mudaram, assim, ó. História é tudo processo, galera. Mudanças, elas acontecem, só que às vezes demoram séculos. A noção de família é outro objeto de disputa pela verdade, né? Por exemplo, na Idade Média a gente tinha uma outra noção de família. Essa noção de família que a gente tem hoje é uma coisa que foi construída a partir do 16, mais ou menos. E demorou séculos para pegar, entendem? E nem pegou ainda de forma total. Mas de qualquer modo eu quero que vocês entendam que o que está acontecendo no mundo nesse momento em que surge a ciência moderna é uma disputa de ideologias,
uma que começou recente tentando derrubar a outra, e isso se dá em todos os aspectos, né? Até, por exemplo, a gente pegar a, sei lá, a configuração de uma casa. A burguesia lançou essa ideia da casa dividida em cômodos. Antes não era assim, antes era um cômodo só. Por que existe quarto? Por causa da noção de privacidade que ela mesma criou. Então, galera, a ciência, ela é uma das... Essa treta entre ciência medieval e ciência moderna é uma treta de muitas que aconteceu. E se a gente acredita, por exemplo, que, que o público é um lugar perigoso, é fruto do pensamento burguês. Se a gente come com talher, hoje, é fruto do pensamento burguês. Então, tipo assim, ó, foi uma vitória, a burguesia conseguiu vencer, e nós somos filhos desse pensamento burguês, tá? Então, tipo assim, só para vocês terem uma ideia dessa contextualização, porque a ciência é só uma das ramificações dessas disputas, né? Em vários campos elas vão acontecer, certo? E nesse sentido, galera, essa ciência ela vai ter três pensadores principais na minha leitura, tá? Como base. É lógico que, tipo assim, terão outros, obviamente, que são tão importantes quanto, mas os caras que realmente começaram a pensar essa ciência, né, são, na minha leitura, são três, tá? Podem ter outros que eu não conheço, que são quem? Francis Bacon, Galilei e o Descartes, René Descartes, né? Inglês, italiano, francês, tá? E hoje aqui eu vou falar um pouco para vocês do Bacon e do Galileu, tá? E aí na outra aula eu vou deixar o Descartes porque ele é mais comprido o conteúdo dele. Então, qual que é a ideia do Francis Bacon, galera? Que o conhecimento, ele não é uma coisa contemplativa, tipo, você só observa, sabe? Ah, eu vou observar uma árvore e vou conhecê-la. Não funciona assim para o Francis Bacon, né? E aí ele está batendo no Aristóteles, porque o método do Aristóteles de conhecimento é a observação, tá? E consequentemente ele bate no São Tomás de Aquino também, né? Óbvio, ele tentou provar a existência de Deus por meio do que? Da observação e lógico, do raciocínio, né? Sem dúvida nenhuma. Só que então, o conhecimento ele não pode ser contemplativo. E ele não pode ter elementos metafísicos, né? Elementos que não tem matéria para ser estudado, né? Como é que eu vou estudar minha alma? Né? Do ponto de vista científico, eu não consigo, porque ela não tem matéria para ser estudada. Ela é uma coisa que está além da matéria, além do nosso mundo, tá? Então, o conhecimento por Francis Bacon é interessante porque tem que ser o quê? Objetivo, ele tem que ser prático e ele tem que ser acumulativo, no sentido de um indivíduo fez uma descoberta científica, o próximo pesquisador vai absorver aquilo dele e o próximo vai absorver o trabalho dos dois, ou seja, o conhecimento é quase como uma escada, que a gente vai subindo, vai acumulando as coisas. E para que serve esse conhecimento? Para a gente dominar a natureza. Para dominar a natureza e possibilitar que ela seja útil à humanidade. Daí a frase dele, que ele coloca, saber é poder. O conhecimento é o que então? É um poder que nos auxilia no que? No controle da natureza, e ele tem que ser útil para a humanidade. O conhecimento ele não tem que ser útil para uma pessoa, ou para um grupo, ou para um país. Ele tem que ser útil para todas as pessoas, tá? Então ele tem essa pegada, digamos assim, humanista do negócio, tá? E isso aqui ele vai, como ele é também, tanto quanto os outros dois, um representante desse pensamento burguês, né, no sentido de visão de mundo. O Francis Bacon ele vai realmente atacar toda a forma de conhecimento que é construída dele para trás. Então, nesse sentido, ele vai falar que os seres humanos erraram. E eles erraram por quê? Porque de uma forma ou outra eles ficaram presos em falsas noções, coisas que atrapalham o conhecimento. E essas falsas noções ele vai chamar do quê? Ele vai conceituar por ídolos, tá? E ele vai trazer 4 ídolos, né? Esses ídolos são o quê? São pedras que atrapalham o pesquisador no seu caminho de conhecimento, né? No estudo de determinado objeto.
Então guardem isso, porque isso é uma coisa que é uma das mais importantes do Francis Bacon. É a ideia de que os ídolos atrapalham o conhecimento. E são 4 ídolos diferentes, né? Então, por exemplo, a gente tem o ídolo da tribo. Esse ídolo da tribo, ele diz respeito à natureza humana, né? No sentido de não podemos confiar nos sentidos. Beleza, a gente não pode confiar nos sentidos. Isso aí já está lá no Platão, né? E isso aí é contrário ao que Aristóteles pensava. Só que a nossa mente, galera, o nosso intelecto, ele também tem erros. Porque quando vamos estudar alguma coisa, nós sempre temos como referência, quando a gente vai estudar, por exemplo, um animal, sempre a gente não perde a referência do ser humano. Né? Então, por exemplo, eu vou estudar, sei lá, um animal X, uma vaca, um cavalo. Eu não estudo, eu não consigo muitas vezes estudar ele em si. Eu estudo ele comparando comigo, porque tipo, eu não perco a referência da natureza humana, sabe? Pra gente ter uma ideia dessa natureza humana, eu tava pensando, tem um exemplo bem idiota, que tá até errado, na verdade, mas só pra vocês entenderem como a gente não perde a nossa referência de natureza humana, né? Imagine se um alienígena, nesse imaginário popular, sabe? Tipo, ele tem cabeça, corpo e membro, ele é quase que um ser humano de outro planeta. Vocês estão entendendo o negócio? É tipo assim, nós temos, a gente olha para uma coisa que a gente não conhece, só que a gente está olhando para a gente mesmo. E isso é um problema pro Bacon, tá? E aí tem o segundo ídolo, esse é o primeiro da tribo. Aí tem o segundo ídolo que é o da caverna. E aí ele faz referência a Platão. O que é esse ídolo da caverna? Nós vivemos alienados, tá? E essa alienação ela pode ser individual, pode ser coletiva, ela pode ser baseada na nossa educação, e a educação enquanto conhecimento eu falo, tá? Ela pode ser religiosa, tá? Então a gente procura ficar sempre na nossa caverninha e não procura um universo, uma coisa maior, um mundo maior, né? A gente fica preso naquilo. E isso também atrapalha, porque quando você vai estudar algo cientificamente, você tem que estar plenamente aberto para as coisas, tá? Então, pessoal, a gente tem o terceiro. Esse terceiro chama-se ídolo do foro, né? Que a ideia do foro é como se fosse um mercado. As pessoas dialogam, 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 tipo uma feira. Só que a questão é, você tem acesso a vários tipos de informações, só que muitas dessas informações, elas podem bloquear a nossa inteligência, né? Quando são informações inúteis, erradas, né? E quando a nossa mente é bloqueada, a gente tende ao quê? A fantasiar as coisas, né? Então, nesse sentido, ele também vai colocar que nós temos que estar abertos e nos despirmos de determinados conhecimentos populares que não agregam em nada no conhecimento científico, tá? Eu vou passar depois para vocês a explicação escrita, tá? Para complementar, porque é um pouquinho complicado, né? É mais difícil ainda passar essas coisas, tipo, né, por videoaula. Mas, né, são as situações do momento que exigem isso, tá, galera? Então vamos para o último ídolo, ó. Tribo, caverna, foro ou mercado e o do teatro. O do teatro são conhecimentos, galera, que foram estabelecidos, ó, das antigas. São filosofias que são entendidas como verdades, né? E que na verdade não são verdades, são fábulas, são mentiras, né? E aqui ele está batendo em quem? No Aristóteles, no São Tomás de Aquino. Ele está falando que esse conhecimento produzido até ele não, praticamente ele não tem serventia, né? Só que eles são defendidos como verdades, né? Por exemplo, Aristóteles, que é de antes de Cristo, galera, até, por exemplo, 1600 e tanto, que é a época do Francis Bacon e do Galileu, sabe? Que os dois estão ali, entre os dois nasceram, eles são contemporâneos, eles nasceram no 16 e morreram no século 17. Então, ao quanto esse conhecimento do Aristóteles, ele durou, e mesmo São Tomás de Aquino, que é tipo, que é do século 13, 1200 alguma coisa e morreu em 1200 alguma coisa. Então, o que vai acontecer? Né? São conhecimentos que estão há muito tempo, muitos séculos sendo entendidos como verdades. E aí, quando chega um conhecimento novo, né? No caso aqui ele está falando da ciência, obviamente, da ciência moderna,
Ele vai falar que as pessoas não estão abertas para entender isso. Elas se agarram numa verdade porque elas são conservadoras. Elas se agarram numa pseudo-verdade, uma verdade que não é verdadeira. Né? É o que o Bacon fala de fábula, sabe? Num ciência não tem que ter coisa metafísica. Eu estava relendo ontem o Novo Organo, que é o nome do livro do Bacon, e ali ele já está separando, galera, a astronomia de astrologia. É lógico que essa astrologia, né, da época do Francis Bacon não deve ser esse negócio de signo, por exemplo. Não sei, sabe? É uma coisa até que valeria um estudo, porque é interessante, mas ele já faz separação. Uma coisa concreta é aquilo que é objeto de ciência. Aquilo que não é concreto e abstrato não pode ser objeto da ciência, tá? Então essa ciência do Francis Bacon, galera, ela vai estudar o que? Fatos concretos. E a peculiaridade que vai colocar é justamente a questão da experiência, tá? Isso é o método indutivo que ele cria, tá? Que é outro ponto importante, tanto quanto os ídolos, né? O que é a indução? É você fazer um experimento e repeti-lo e ir até a exaustão para você ter 100% de certeza. Então, por exemplo, eu pego uma caneta, solto no chão, caiu. Aí eu pego ela de novo, solto, ela vai cair. Aí eu pego ela, solto, cai. Isso é indução, é você fazer a prática constante, contínua, repetitiva de algo. Né? E para o Bacon a gente só consegue chegar num conhecimento verdadeiro a partir de fazer muita experiência. Inclusive, se eu não me engano, pra vocês terem uma ideia, ele morreu, galera, fazendo experiência. Ele pegou uma pneumonia fazendo experiência no gelo com um negócio de frango, uma galinha, e aí acabou adoecendo por isso, né? Então, esse método indutivo dele se baseia nessa ideia, tá? Experiência, experiência, experimento, 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 para aí depois eu chegar num negocinho que ele vai chamar de forma. Forma é um conceito, tá? E o que é essa forma? É a lei geral e a causa dos fenômenos. Né? Só que eu só chego nisso com muito estudo, galera. Não chego nisso observando, igual Aristóteles, tá? E aí tem o Galileu Galilei, que é um astrônomo físico, tá? E que aperfeiçoou o telescópio, né? E a partir do telescópio ele começou a observar os corpos celestes. Só que tipo, ele aperfeiçoou de uma forma absurda, sabe? Mais de 10 vezes a aproximação. Eu não lembro o número exato, se era 18, enfim. Mas assim, absurdo, tá? E no começo, a Igreja Católica estava satisfeitíssima com ele, né? Porque tipo, ele estava conseguindo mostrar realmente a linguagem da natureza por meio da matemática. E a matemática é um elemento central nesses pensadores, tá? E aí, né, ele acaba, de uma certa maneira, revolucionando a física, a mecânica. Por quê? Porque a física era teórica antes do Galileu, galera. Não tinha conta. O Galileu é o cara que coloca conta na física. Né? Porque não basta o quê? Observar. E aí ele está batendo em quem? No Aristóteles. Quem critica a questão da observação está criticando Aristóteles. Tá? Então, né, pra vocês terem ideia de uma coisa bem interessante, que é bem legal. O Aristóteles ele fundamentou uma teoria que, imaginem, a Terra e a Lua. Tá? Ele criou uma teoria em que da Lua para baixo existem 4 elementos que estão presentes, ou seja, inclusive em nós na Terra aqui, tá? Que é o que? Terra, ar, água e fogo. Mas e para cima da Lua, o que tem então? Aristóteles deduziu que os corpos celestes são formados pelo quê? Por éter, tá? E não é o éter que a gente imagina hoje, obviamente, tá? Mas não deixa de ser um elemento, certo? O Aristóteles tinha telescópio antes de Cristo? Lógico que não tinha, né? E aí o que acontece? Tudo na base da observação, da imaginação, entenderam? Então, tipo assim, é essa que é a questão que a ciência moderna vai bater. Você tem que ter a prática do negócio para você poder falar alguma coisa. E aí o Galileu pegou, observou lá no telescópio dele, tá? Ele até publicou um trabalho sobre as manchas solares, porque o que ele percebeu, né?
que o Sol não é homogêneo e não é perfeito. Aí ele começou a arrumar treta com a igreja, galera, porque céu, ó, céu, lá o Sol no céu, e o céu como metáfora do paraíso. Então o que ele está falando? Que o céu não é perfeito, que o paraíso não é perfeito. Aí o cara é criticado pela igreja. Só que aquilo que vai dar treta, que vão se abrir processos contra ele, é uma carta que ele escreve, não sei se é para um aluno dele, o cara chamava, acho que Benedetto Castelli, e aí ele nessa carta ele falava, a Bíblia não tem autoridade para discutir e descobrir as coisas da natureza. A Bíblia ela não serve para nada no campo científico. Aí a igreja, de alguma maneira, isso aí chegou na igreja católica. Aí vai se desenvolver todos os processos lá, que ele teve que falar que ele estava errado, que ele retirava o que ele disse, né? Mas ele só teve essa benesse porque o cara era um professor conhecido, tá? Filósofo importante. Porque outros que não tinham essas costas quentes eram queimados, galera. E o Galileu ele foi condenado, se eu não me engano, mas é lógico, assim, ele chegou a ficar preso, alguma coisa assim. Mais interessante é que tipo, ele renunciou a esse conhecimento e beleza. E aí, inclusive, ele morreu cego. E ele morreu cego por quê? Por causa de observar os astros, tá ligado? Então, essa ciência do Galileu, galera, ela baseia em três coisas: observar, experimentar e calcular. A gente tem que... O que é observação? É observar os fenômenos da natureza, excluindo preceitos que não são científicos, preceitos extracientíficos, como, por exemplo, coisas religiosas. Tá? Experiência, tanto quanto no Francis Bacon, é extremamente importante. Nós temos que verificar as coisas na prática. E, por último, a questão do cálculo, a matemática para compreender a natureza. Então, a gente tem que observar as coisas sem considerar preceitos que não são científicos, né? Colocar eles no meio da pesquisa. Para o Galileu, nós temos que fazer experiências, verificar realmente na prática se aquilo é verdade ou não. E calcular, usar a matemática para poder compreender os fenômenos da natureza. É mais ou menos isso o pensamento resumidíssimo desses dois caras, tá, galera? E semana que vem eu volto e aí a gente vai ter o René Descartes, tá? Que é um cara central também. Beleza? Demorou, galera. Até mais.